Olá, olá, tudo bem? Tudo bom com você? Às vezes você sente falta de umas palavras, umas frases para você continuar a conversa ou para expressar exatamente o que você está sentindo, mas falta na hora, né? Não sei, não sai, você não tem isso dentro de você para se expressar em português? Bom, então hoje eu preparei essas 50 frases que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a manter a conversa fluindo, né? Ou para expressar exatamente aquilo que você precisa, né? Isso aqui, esta aula de hoje, é para nível, já vou dizer, avançado, intermediário avançado. Se você é iniciante, ainda não é bem isso aqui para você, né? Ainda está muito avançado. Mas esta aula, justamente, é para quem já sabe falar em português, mas ainda, né? Tá faltando coisa aí. Mas bora lá. Frase número um, que vai ser para quando você quer fazer perguntas ou iniciar, manter então uma conversa ali. Você pode usar, que é muito, né, útil. O que você acha dessa situação? O que você acha dessa situação? Né? Então você está querendo ali explicar, explicou alguma coisa, você fala o que você acha dessa situação? Né? E nós usamos sempre o verbo achar. Outra frase muito útil é: interessante, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Interessante, eu nunca tinha pensado por este ângulo. Outra, você poderia me explicar melhor esse ponto? Você poderia me explicar melhor isso aqui? Né? Então você às vezes, né, não entendeu bem ali o que a pessoa quis dizer, exatamente alguma coisa, então você pede uma explicação maior. Outra boa, de onde surgiu essa ideia? De onde surgiu essa sua ideia, né? A pessoa fala, vou fazer isso, vou não sei o que. Nossa, de onde surgiu essa ideia? Hum? Uma boa também. Ah, isso me faz lembrar de uma situação parecida. Isso me faz lembrar de uma situação parecida. Outra muito útil, muito. Faz tempo que eu queria conversar sobre isso com você. Faz tempo que eu queria conversar sobre isso com você. Outra super útil é: como você tem sentido isso ultimamente? Ou como você tem visto isso ultimamente? Né? Então, está acontecendo uma situação, às vezes na vida da pessoa ou no trabalho, enfim. Você fala: como que você tem sentido isso ultimamente? Né? Então, como você tem visto esta situação? E ainda você pode usar. Eu ouvi algo sobre isso outro dia. Uma boa, anota aí. Posso te fazer uma pergunta fora do comum? Posso te fazer uma pergunta fora do comum? Essa é boa, né? E essa é muito útil. Outra também que você pode usar. Você costuma pensar muito sobre isso? Ou você costuma pensar muito sobre esse tipo de assunto? Né? Você está conhecendo a pessoa, você quer saber mais, né? Sobre os pensamentos dela, dele, né? O ponto de vista. Então você vai, né? Se aprofundando aí. Então você costuma pensar sobre isso, né? Ou você costuma pensar muito sobre esse tipo de assunto? Para expressar assim a sua opinião, a sua uma reflexão, né? Eu acho que tudo depende do contexto. Então você pode usar um acredito, um acho, né? Você está expressando ali a sua opinião. A minha impressão inicial é positiva, mas eu preciso ouvir ou eu quero ouvir outros pontos de vista. Né? Isso é muito bom também no trabalho, né? A minha impressão inicial sobre essa sua ideia é positiva, mas eu quero ouvir outros pontos de vista. Parece simples, mas se olharmos mais a fundo, é bem complexo. Né? Então, parece simples, mas se olharmos mais fundo, é bem complexo. É curioso como cada pessoa interpreta de maneira diferente. Né? Então, você tem um ponto de vista, a outra pessoa tem outro ponto de vista, e aí você, né, pode usar esta. Uma boa também.
Nossa, isso revela como pequenos detalhes fazem a diferença. Então imagina que você está, não sei, passeando pelo Brasil com um amigo, amiga brasileira, né? E você vê uns detalhes, seja na comida, seja nas roupas, nos lugares, e aí você pode entrar com essa, né? Nossa, como os detalhes fazem diferença, não? Hum? Mais uma vez podemos usar, né? Ah, isso me faz lembrar de uma situação parecida. Isso me faz lembrar de uma situação parecida. E aí, pedindo também, né, a reflexão do outro, por exemplo. Ah, eu entendo, mas será que é sempre assim? Eu entendo esse jeito aqui das pessoas viverem, mas será que é sempre assim? Né, no seu país? Ah, essa é uma boa questão. Dá para ver por vários lados. Essa é uma boa questão, dá para ver por vários lados. Depende muito do contexto, você não acha? Depende muito do contexto, você não acha? Uma boa frase também é: sabe que eu fico curioso para saber o que que as pessoas pensariam sobre isso? Sabe que eu fico curiosa em saber o que as pessoas pensariam sobre isso? Então, digamos que você tem amigos brasileiros aí no seu país, né? E aí você pode dizer, né? Ai, sabe que eu fico curioso para saber o que os brasileiros pensariam sobre isso? E aí a pessoa já vai continuar. Ah, nós brasileiros, né? A gente usa assim, faz assim, tá, 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 tá. E agora algumas frases assim para mostrar um interesse na conversa, né? Para mostrar que você está prestando atenção ou até mesmo, sabe quando você não entendeu bem o que a pessoa quis dizer? Às vezes falou muito rápido, né? Ou usou umas expressões lá e você não entendeu bem. Você quer confirmar aquilo que a pessoa disse, aí você também pode usar algumas dessas. Por exemplo, né? Ah, entendi. Você quis dizer que. E aí você repete o que a pessoa falou, né? Repete com outras palavras. Então ali você confirma mesmo aquilo que você, né? E se você entendeu mesmo ou não entendeu o que a pessoa disse. Outra também. Se eu compreendi bem, a sua ideia é, né? De fazer tal coisa, a sua ideia é isso, então aí você confirma também aquilo que a pessoa disse. Ou também, se não entendeu tudo, né, você pode falar assim, eu concordo em parte, mas eu tenho uma dúvida sobre, e aí você fala. Enfim, e também você pode mostrar o seu interesse na conversa, enfim, que você está prestando atenção, né? Por exemplo, você pode falar assim, ah, isso faz sentido, considerando principalmente aquilo que você falou antes. Então, você está mostrando realmente interesse, né? Que você está interessado, que você está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Outra frase boa é assim: esse ponto realmente é essencial para entender toda a questão. Né? Ah, esse ponto realmente é essencial para entender toda a questão. E aí, para mostrar também o interesse: ah, interessante, como que isso tudo começou? Ou então, sério? Me conta mais sobre isso. Nunca tinha parado para pensar por esse ângulo? Nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. E o que te levou a esta conclusão? E o que que te levou a esta conclusão? Aí a pessoa fala, você está mostrando interesse, percebe? Também você pode dizer, você sempre pensou assim ou isso mudou com o tempo? Você sempre pensou assim ou isso mudou com o tempo? Olha só, mostrando o interesse, né? Fazendo a conversa fluir. Agora, quando você, né, quer demonstrar conhecimento, né, a sua cultura também, aí você pode usar umas assim. Ah, existe aquela frase do Einstein, né, que diz exatamente sobre isso. E aí você diz qual é a frase. Ou, né, existe aquela frase daquele filósofo tal, né, que diz exatamente sobre isso. Ou, historicamente, né, esse tema sempre gerou muitos debates. Historicamente, esse tema sempre gerou muitos debates. E aí você complementa, né, com a questão histórica. Na prática, a teoria pode mudar bastante. E aí você faz a comparação, né? O que diz a teoria, o que diz a prática. E como é na prática. Outra boa, né, bem assim, né, sábia, é uma questão que envolve tanto a lógica quanto sensibilidade.
Podemos olhar para isso de uma forma filosófica também, ou podemos olhar para isso de uma forma antropológica também, né? E aí você adequa aos seus conhecimentos aí. Outra, acho fascinante, olha só, acho fascinante como pequenos detalhes mudam toda a percepção. Acho fascinante como pequenos detalhes mudam toda a percepção. Também pode dizer assim: é curioso como cada cultura interpreta de maneira diferente. É curioso como cada cultura interpreta de maneira diferente. Outra, há algo de filosófico nessa ideia, se a gente pensar bem. Há algo de filosófico nessa ideia, se a gente pensar bem. E aí você diz a parte filosófica. Você acredita que as pessoas realmente mudam ou somente se adaptam? Você acredita que as pessoas realmente mudam ou somente se adaptam? Também você pode dizer: o que mais me chama a atenção neste tema é. O que mais me chama a atenção neste tema é. E aí você faz o seu comentário. Ou você pode perguntar para a pessoa: o que mais te chama a atenção neste tema? O que mais te chama a atenção neste tema? Bem, e finalmente frases para encerrar ou mudar o rumo da conversa. E aí você pode usar gostei muito dessa troca de ideias. Gostei muito dessa troca de ideias. Sabe que esse assunto me trouxe novas perspectivas? Esse assunto me trouxe novas perspectivas. Ou me trouxe novas ideias, né? Esse assunto me trouxe novas ideias. Vamos deixar esse ponto em aberto para discutirmos depois? Ou vamos deixar este assunto em aberto para discutirmos depois? Às vezes você não, não quer falar sobre aquilo, né, naquele momento, e aí você deixa para depois, então. Falando nisso, lembrei de outra coisa interessante. Falando nisso, lembrei de outra coisa interessante. Uma ótima para encerrar. Foi uma conversa muito enriquecedora e eu quero continuar em outro momento. Ou seja, você já está marcando, né, uma outra data com a pessoa, né? Foi uma conversa muito enriquecedora e eu quero continuar essa conversa em outro momento. Adorei ouvir a sua perspectiva sobre esse assunto. Ou adorei ouvir a sua perspectiva ou seu ponto de vista sobre esse assunto. Falando nisso, tem algo que aconteceu comigo recentemente. E aí você muda o assunto, né? Falando nisso, tem algo que aconteceu comigo parecido recentemente. Também simplesmente você pode dizer: mudando de assunto, posso te fazer uma pergunta? Mudando de assunto, eu posso te fazer uma pergunta? Ou essa conversa me fez pensar em algo. Essa conversa me fez pensar em algo que eu queria te contar. Tá com tempinho? Você tá com tempo para ouvir? Se a pessoa, né, às vezes não sei qual é o momento, né, da conversa, e aí você pode dizer assim, né, você tá com tempo, né? Tá com um tempinho aí que eu queria te contar. E finalmente foi ótimo conversar com você sobre isso. Deu para ver o tema sobre uma nova perspectiva. Então foi ótimo conversar com você sobre isso. Deu para ver o tema, deu para pensar, né, neste tema sobre uma nova perspectiva. E aí, você agora me diz, você gostou deste conteúdo? Você entendeu tudo que eu falei? Você é realmente um aluno avançado? Bem, se você realmente é um aluno avançado, se você quer continuar aprendendo mais português, aprimorando, né, aquilo que você já sabe, baixe o material que eu deixei aqui para você, né? Se você quer continuar estudando, baixe o material aqui que eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais, tá bom? Gente linda, beijo grande. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei para mim e a gente se vê no próximo vídeo.